Jesus nunca deu a grande comissão como uma sugestão, mas é um comando. Sonho precisa de fé para se tornar realidade. Por onde você for, milagres vão acontecer e pessoas serão livres. Quais foram as experiências que vocês viveram lá? O que mais Deus falou com vocês? Em poucas palavras, o que vocês poderiam compartilhar com a gente? Bom, tá, eu vou começar então. Na verdade, a gente foi em janeiro, né? A gente foi estudar no Christ for the Nations, é um instituto bíblico nos Estados Unidos, e a gente está passando aqui esse mês de férias aqui no Brasil, e na verdade foi sobrenatural tudo que Deus fez nas nossas vidas, principalmente em nossas vidas pessoais mesmo, nós como pessoas. E eu posso dizer que, durante esse tempo, algo que Deus transformou no meu coração completamente é que eu achava que eu era muito obediente. Eu achava que eu arrasava, gente, como uma filha obediente, sério. Falava, nossa, estou arrasando, sou a filha obediente de Deus, descanso nele. Mas a verdade é que é muito fácil você descansar em Deus quando você olha, beleza, minha família está tudo bem, está tudo certo. É muito fácil você descansar em Deus quando tudo parece estar bem. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei no que realmente era descansar e obedecer. Porque eram colocadas muitas coisas na minha frente, muitas decisões que eu tinha que tomar. E eu olhava para Deus e eu queria fazer algo e Deus sempre me dava uma palavra e me dava outra direção. E isso aconteceu, sem brincadeira, mais de 3 vezes durante esse tempo. E eu vejo que foi para que o Senhor me ensinasse a realmente descansar nele e a realmente ser obediente. E entender que obediência é melhor que sacrifício. Muitas vezes, algo que Deus me ministrou durante esse tempo é que eu tinha um plano, eu tinha um desejo do meu coração, mas o Senhor, Ele nunca vai nos deixar no confortável. Nunca, Ele nunca vai nos deixar no confortável. Então, eu cheguei lá, eu achei que eu estava bem, que eu sabia de tudo, e a verdade é que quando eu cheguei lá, Deus o Senhor foi... falou assim, não, querida, sabe nada. E eu hoje posso falar que eu ainda não sei, mas o Senhor tem me ensinado e realmente a ser obediente e a entender que obediência é você obedecer mesmo sem saber o que vai acontecer. E eu gosto que uma coisa que marcou muito meu coração é que na palavra fala que a palavra ela é lâmpada para os meus pés. E quando você pensa numa lâmpada para o seu pé, você não vê tipo assim tudo. Deus, Ele não abre os seus olhos e te mostra todos os anos da sua vida e como vai ser a sua vida e como vai ser o seu propósito, mas uma lâmpada ela vai mostrar o próximo passo a seguir. Que da hora. E foi algo que Deus tipo me mostrou, que eu estava ali para que Ele me mostrasse passo a passo o que Ele queria que eu fizesse e que não tinha nada a ver com o que eu tinha planejado, com o que eu tinha imaginado. Então eu acho que isso foi o que mais marcou o meu coração e que hoje eu posso falar que eu vejo a palavra de outra forma e eu vejo o plano que o Senhor tem para a minha vida de outra forma e que vem de uma posição de completamente descanso no Senhor e de entender que Ele vai me mostrar cada passo a seguir. Verdade, eu acho que outra coisa foi que Deus ensinou tantas coisas que é muito difícil falar em alguns minutos tudo que Deus ministrou aos nossos corações, porque foi mais essa experiência de sair da nossa zona de conforto. Algo que eu tinha no meu coração que eu nem sabia é que na verdade, eu percebi que eu estava indo para lá com uma mentalidade, pronto, eu estou pronta para o que Deus quer fazer na minha vida agora. Exatamente. Tipo, eu me formei todos esses anos para chegar a esse momento e agora eu estou pronta para receber o que Deus tem para mim. Só que quando eu cheguei lá, logo no primeiro mês, Deus começou a ministrar para mim, e começou a falar assim, sabe tudo que você é? Então agora vou te quebrar. Literalmente. E Deus me quebrou no primeiro mês, e Ele me quebrou no segundo mês, e o que restava Ele quebrou no terceiro, e no quarto, no quinto. E Ele foi fazendo isso todos os meses. E toda vez que eu achava que eu sabia alguma coisa, que eu falava, não, eu sei. Eu cheguei lá, na verdade, com esse pensamento, eu já sei tudo. Tipo, na verdade, tem um orgulho que eu não sabia que eu tinha no meu coração. Mas quando eu cheguei, quando eu me deparei com essa situação, eu acho até que as meninas também, quando a gente se deparou com essa situação de uma zona que você não conhece, algo que você nunca viu, pessoas que você nunca viu, um ambiente novo, e o Espírito Santo começou a falar que Ele queria trabalhar conosco em tudo, em cada detalhe, cada dia, cada circunstância, e não foi fácil. Não foi fácil. E o Senhor foi nos quebrando de pouquinho em pouquinho, nos mostrando
o agir do Espírito Santo de verdade. E até algumas barreiras que a gente, às vezes, até permite, por esse aprendizado que a gente, como pessoas mesmo, a gente cria. Puxa, eu sei, mas, na verdade, a gente não sabe. E Deus foi nos quebrando de pouco em pouco, como um vaso mesmo. Eu estava até comentando com as meninas. Como se eu tivesse sido um vaso que eu fui me formando todo o tempo. E Deus chegou lá e falou, você está com material, mas não é assim que eu queria que fosse a forma. E Ele foi lá e me quebrou. E Ele começou a me moldar de novo. E é muito interessante porque não de uma forma como se agora eu estou pronta, porque eu não estou nem um pouco, mas de uma forma que esse material continuasse fresco todos os dias, para que eu não ficasse firme, dura, sabe? Para que eu não recebesse mais a forma, mas Deus começou a me moldar, para que eu continuasse moldável todos os dias. Até mesmo na forma de agir do Espírito Santo na nossa vida. Formas que você acaba deixando o Espírito Santo agora te levar, e você não tem mais barreiras. Meu relacionamento com Deus, meu Deus, mudou completamente. A forma de adorar, a forma de ouvir a palavra, a forma de entender, de me comportar, me fez entender o meu propósito, saindo da minha zona de conforto, para que Deus realmente, me colocasse num lugar em que eu pudesse ser usada de uma forma maleável. Não limitar Deus e colocar o Espírito Santo numa caixinha, mas realmente fazer com que o Espírito Santo tomasse conta da minha vida em todas as áreas, e continuar aprendendo todos os dias com Ele. Quero que vocês contem que missão foi esse desafio que vocês tiveram aí, que acho que foi um pouquinho antes de vocês voltarem aqui para o Brasil, né? Na verdade, foi uma missão. Para completar o ano, aí a gente precisa fazer uma missão. Todo mundo precisa, é obrigatório. E a gente escolheu uma missão que era com os jovens, que ali reunia 5.000 adolescentes. Caramba, 1.000 adolescentes nossa. por semana, num acampamento que era mais uma ministração de libertação. Uau. Então, foi muito intenso, muito intenso. Viver uma missão, realmente, eu acho que te faz sentir realmente o que é o chamado da grande comissão, sabe? E, para mim, o que mais me marcou nessa missão foi sobre ministrar as pessoas, os testemunhos e coisas que você vê que, na verdade, eu já sabia como eram, já ouvi falar, já vi, mas eu mesma estar lá, ser usada, isso é uma coisa, assim, inexplicável. E tiveram vários testemunhos que foram acontecendo, mas principalmente, acho que para mim, é que eu não sabia disso, mas eu tinha um certo medo do que ia acontecer quando chegasse a hora de eu ser usada. Eu já sabia o que fazer, já sempre ouvi dos pastores e tudo mais, sempre nos orientaram, mas você chegar na hora... O que eu faço, né? E eu sabia que na missão, a gente estava muito intenso e muito espiritual, muitas coisas espirituais acontecendo, e eu sabia, no espírito você já sabe o que vai acontecer. Ele já vai te dando umas dicas, né? Já sabe. E na hora que eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, vai acontecer. Só que eu estava com medo. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer quando chegar? Senhor, e nada aconteceu. Caramba! Nos primeiros dias, nada aconteceu comigo, não fui lá, não fiz nada. Mas Deus começou a ministrar porque eu estava com medo. E Ele não ia me usar se eu não fizesse nada, se eu não soltasse esse medo. E foi um dia que eu tomei uma decisão de parar de ter medo. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer me usar, me usa. Eu não vou fazer, eu largo mão agora. Eu sei que o Senhor vai fazer. E eu lembro que nesse primeiro dia, a gente foi orar no momento de ministração, eu e mais 2 amigos, fomos orar por um menino que ele estava com muletas. A gente começou a orar por ele, se você crer, você vai ser salvo, e você vai ser curado. E eu lembro que eu estava com mais fé, e o menino estava tipo, vai. Você crê. E aí, a gente começou a orar, o menino estava com o pé enfaixado, não conseguia colocar o pé no chão, começamos a orar, e a gente, se você crer, você vai ser curado agora, em nome de Jesus. E ele colocou o pé no chão e ele começou a pular. E eu falei, eu fiquei mais feliz que ele. Eu falei, meu Deus, é de verdade. E foi muito intenso, foi muito legal, porque a gente viu que realmente Deus estava fazendo. E ali foi puxa, Deus está fazendo. Uau. E foi acontecendo noite após noite. Foram experiências exatamente como está escrito até na palavra de Lucas 4, 18 a 19, que fala, eu vou até ler para vocês. Que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres,
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Amém. E foi Amém. exatamente o cumprir dessa palavra que eu experimentei. E eu lembro de orar essa palavra e falar, puxa, é isso. Tivemos experiências de libertar pessoas que estavam sendo ali opressas por assim, então foram momentos em que eu achei que eu não sabia o que fazer, mas na hora o Espírito Santo falou, eu sei como eu vou fazer, só tira a mão. E Deus foi fazendo, foram experiências de milagres, de curas, de Amém, pessoas sendo aleluia. libertas de opressão, pessoas sendo libertas, e o Espírito Santo falando alguma coisa, e a gente indo conferir, era verdade. Meninas, tipo, todas feridas, cortadas, e eu não sabia, mas o Espírito Santo foi falando, e na hora de abrir, era isso mesmo. E a menina foi salva, foi liberta, várias vezes, cicatrizes sumindo. Uau. Foram, assim, dias incríveis do poder de Deus, de realmente sentir, de quando você tira a mão, Deus, Ele vai e te usa. E Amém. eu realmente entendo que isso foi uma missão, e essa comissão de Deus, esse chamado é para todo mundo. E não é uma sugestão, nunca foi. Jesus nunca deu a grande comissão como uma sugestão, mas é um comando para todo aquele que crê em Cristo. E foi lindo porque também durante esse tempo de acampamento eu tive uma experiência um pouco diferente da delas, porque eu estava num time, e esse time ele reunia 30 adolescentes de 16 a 18 anos que já eram líderes na igreja, e eles vieram para serem discipulados durante essas 5 semanas. Então, era o mesmo grupo que eu estava cuidando. Foi lindo porque, da mesma forma que eles foram usados para também curar as pessoas, eles também foram curados. E foi muito lindo porque também, no final, a gente teve a oportunidade de lavar os pés deles. Então, isso foi, eu acho que foi uma das experiências que mais me marcou na minha vida. Porque foi isso que Jesus fez pelos discípulos e é isso que nós precisamos fazer também. Se colocar nessa posição de serviço. E foi o que o Senhor nos ensinou, que a grande comissão, que lavar os pés dos discípulos, que batizá-los, é para todo aquele que é cheio do Espírito Santo. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho essa questão do sonho de vocês, porque ir ao CFNA, acredito que foi um sonho, ir ali, né, fazer um intercâmbio foi um sonho, e todo sonho tem muitos desafios, tem muitas metas, muitas coisas a serem alcançadas. Como foi isso para vocês? O que vocês fizeram? O que vocês buscaram para que esse sonho na vida de vocês fosse realizado e conquistado e vocês vivessem tudo isso? Que os sonhos, eles vêm de Deus, os sonhos vêm de Deus, e nada é impossível para o Deus que colocou o sonho dentro de você. Amém. Então, o Deus que colocou esse sonho, Ele é o mesmo Deus que vai prover e é o mesmo Deus que vai te levar até lá. Mas esses sonhos precisam se tornar metas. E você precisa confiar em Deus plenamente e crer. O sonho precisa de fé para se tornar realidade. Então, você precisa crer e tomar um passo. Às vezes, um passo de fé que seja. Senão, sonhos são sonhos e amém. Lindo sonhar. Para sempre vai ficar sonho. Vai ficar sonho para sempre. E você vai olhar um dia e vai falar, esse era o meu sonho. Mas sonhos precisam de passos de fé, passos de confiança. E quando você confia em Deus completamente, os sonhos podem sim acontecer. E eles são algo sobrenatural. Os sonhos são sobrenaturais. E Deus faz, independente da sua condição, do seu tempo, do seu momento, da sua idade, da sua condição. Não, isso não é nada para Deus, que dono do ouro e da prata, e tudo que tem foi Ele que fez, tudo é dele. Então, basta sonhar e crer, ter fé e dar passos, e é isso. O problema não está em você não estar pronto, o problema está em você não estar se preparando para o que Deus tem para a sua vida. E eu falei, caramba, isso é muito legal, e é verdade, é verdade. Então, eu acho que tudo começou quando eu entendi que não era o meu papel duvidar. Duvidar não vai me levar a lugar nenhum, o que é muito real. Não vai fazer muito diferença óbvio. nenhuma, ele vai te levar até seu sonho. Né? Exato, não vai, só vai te atrapalhar. Então, você tem uma decisão, que é não duvidar e crer. O Senhor é Deus de milagres, é o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que curou um leproso, o mesmo Deus que fez tudo o que a gente lê na Bíblia. É o Espírito que estava ali, é o mesmo Espírito que está sobre nós. Então, não há diferença, Ele é o mesmo Deus.
Mas uma das principais coisas que acho que todas nós aprendemos se encontra no título da mensagem de hoje, que é Vivendo em Poder. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus te chama a viver em poder. Amém. Então, antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Se você puder fechar os seus olhos agora, se colocar na presença de Deus. Senhor, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar, Pai. E nos colocamos diante de Ti nesta noite e Te pedimos, Deus, ilumina o nosso entendimento para que nós possamos realmente entender e absorver aquilo que o Senhor deseja nos ministrar nessa noite. Senhor, eu me rendo diante de Ti, eu peço que o Senhor use a minha vida, use as minhas palavras de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eu creio que esta será uma noite transformadora, que nós sairemos daqui completamente transformados pela Tua palavra, completamente, Senhor, marcados pelo Teu toque, Deus. Eu clamo, ajuda-nos a entender que nascemos para caminhar no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Então, quantos sabem que fomos chamados a viver em poder? Levanta a mão. Amém, uau, incrível. Acho que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, sabemos que fomos chamados a isso. Mas então vem a grande pergunta: por que não temos vivido isso? A primeira igreja, a igreja primitiva ali em Atos 2, ela foi originada através do poder. E que poder é esse? O poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. Sabem, a palavra poder em grego que foi utilizada ali em Atos 2 é dunamis. Que um dos significados da palavra dunamis é habilidade. Então entenda, quando nós recebemos desse poder do Espírito Santo, significa também que nós recebemos de uma habilidade sobrenatural. Nós nos tornamos aptos para realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Um exemplo disso é que ali, quando o Espírito Santo era derramado no Antigo Testamento, ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. E eles eram pessoas que não eram aptos para realizar esse trabalho, até que então eles eram ungidos, recebiam do Espírito Santo, e através do enchimento do Espírito Santo, eles também recebiam ali a habilidade para realizar aquilo que eles tinham sido chamados a realizar. Então esse poder é a habilidade para realizar o sobrenatural. E obviamente quando nós também olhamos para Jesus, vemos que Ele andou em poder nessa terra. E o que isso significa? Por onde Jesus passava, os milagres o seguiam. Por onde ele passava, ele expulsava demônios, curava os enfermos. As pessoas eram transformadas, não eram as mesmas, porque ele caminhava em poder. Sabem, a igreja primitiva, como nós estávamos falando, nasceu e se moveu em poder. E as pessoas eram atraídas porque elas sabiam que mesmo depois de Jesus ter ascendido aos céus, os seus discípulos continuaram a missão. E as pessoas sabiam que por onde esses discípulos ali passavam, haveriam milagres, haveria transformação e haveria libertação. Em João 14:12, Jesus disse: eu lhes digo essa verdade atemporal. A pessoa que me segue em fé, crendo em mim, fará os mesmos milagres poderosos que eu faço, até mesmo milagres maiores do que estes, porque eu vou estar com o meu Pai. Nesse versículo nós encontramos a chave da mensagem de hoje, e eu quero simplificar aqui para que todos nós possamos entender. Então eu vou ler esse versículo de novo e nós vamos encontrar a promessa e a condição desse versículo.
Então, a pessoa que me segue em fé, crendo em mim, fará os mesmos milagres poderosos que eu faço, até mesmo milagres maiores do que estes, porque eu vou estar com meu Pai. Então, qual é a promessa? Farei os mesmos e até mesmo milagres maiores do que aqueles que Jesus realizou. E a condição para eu realizar isso, seguir a Cristo em fé, crendo nele, sendo um cristão. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: olha, todo aquele que me segue e crê em mim realizará os mesmos e até mesmo milagres maiores do que aqueles que eu realizei. Desculpa, quem vai realizar os milagres? Todo aquele que segue e crê. Ou seja, todo aquele que é um cristão de verdade. Entenda, Jesus não disse que somente pastores iriam realizar essas coisas. Não disse que somente profetas, ou que somente o seu líder, ou que somente o seu amigo. Não, ele disse, não é isso que está escrito. É todo aquele que segue e crê. A partir do momento que você aceita a Cristo na sua vida e você recebe do Espírito Santo, ele começa a te transformar e te dá poder para realizar milagres, curar enfermos e expulsar demônios. Todo cristão é chamado para caminhar em poder. Diga, eu fui chamado a caminhar em poder. Então, é isso. Devemos fazer disso o nosso estilo de vida. Realizar milagres é uma grande promessa a nós, e não é algo que fazemos uma vez na nossa vida, mas esse deve ser o nosso estilo de vida, deve fazer parte da nossa rotina, porque andar em poder faz parte de ser um cristão de verdade. Queria ler com vocês Mateus 10, do 7 ao 8, e fala assim: e por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus é acessível, próximo o suficiente para tocar. Você deve, escutem isso, continuamente trazer cura aos leprosos e aos que estão doentes, e tornar o seu hábito expulsar a presença demoníaca das pessoas e ressuscitar os mortos. De graça vocês receberam o poder do reino, e de graça compartilhem-no com os outros. Uau! Aqui foi o que Jesus disse quando ele enviou os 12 ali de 2 em 2, e é o mesmo chamado hoje para mim e para você. Jesus os enviou para continuamente trazer cura aos leprosos e aos que estavam doentes, e para tornarem o quê? Um hábito, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Sabe o que é um hábito? É algo que você já fez tantas vezes que já faz parte da sua rotina diária, faz parte do seu dia a dia. Por que isso? Porque de graça nós recebemos o quê? O poder do reino, o Espírito de Deus. Então, de graça, devemos compartilhá-lo com os outros. Gente, eu acho que muitas vezes nós esquecemos e subestimamos o poder do Espírito Santo em nós. E então ignoramos o poder que temos e ficamos estagnados, não fazemos absolutamente nada. E é exatamente isso que o diabo quer. Porque uma vez que você entender a dimensão do Espírito que vive em você e do poder que você tem, uau, milagres vão começar a te seguir. Por onde você for, milagres vão acontecer e pessoas serão livres. É para isso que você, cristão, foi chamado. Repito, não é só um trabalho para o pastor da igreja, não é só um trabalho para o seu líder, não é só um trabalho para o seu amigo que você acha que é melhor que você. Não, é um trabalho para todo cristão.
Uma vez que você foi cheio do Espírito Santo, você tem autoridade no nome de Jesus para operar esses milagres e fazer disso o seu estilo de vida. Porque antes de qualquer coisa, antes de ser um empresário de sucesso, antes de ser um grande médico, um dentista ou enfim, você é um cristão e o sobrenatural deve te seguir. Ai, Rebeca, mas sabe o que é? Eu acho que o meu pastor, eu acho que o meu líder tem mais do Espírito Santo do que eu. Eu acho que ele é mais capacitado do que eu. Que mentira do diabo. Olha, não tem isso de quantidade não. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem. Mas a grande questão está em o quanto ele tem de você. Você tem se permitido ser guiado e tomado pelo Espírito Santo? Amém. Você tem se permitido ser guiado e tomado pelo Espírito Santo? Quer saber a resposta disso? Vamos fazer uma autoanálise juntos. Quando foi a última vez que você orou por alguém e essa pessoa foi curada? Quando foi a última vez que você orou por alguém e essa pessoa foi liberta? Será que você tem andado como um verdadeiro cristão nessa terra? Então, resumindo aqui para entendermos, o que nos faz viver uma vida de poder? Sermos cheios do Espírito Santo, nos rendermos completamente a Ele, não ignorarmos mais essa presença dentro de nós e agirmos em fé. Eu era uma dessas pessoas que ignorava o poder que habitava em mim, que colocava o Espírito Santo em uma caixa, e eu achava que ele tinha que agir de certa forma, que ele só poderia fazer tal e tal coisa. Achava que expulsar demônios, curar enfermos, realizar milagres, eu achava que isso não era para mim. Porque eu falava, não, eu não tenho o suficiente, eu não sou o suficiente, eu preciso trabalhar mais. E tudo isso porque eu achava que era sobre mim, quando na verdade não tem nada a ver comigo e tudo a ver com aquele que vive em mim e deseja me usar apenas como um instrumento. Eu entendi que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está sobre mim e está sobre você. É o mesmo Espírito que está sobre o meu pastor, que está sobre o meu líder. Todos nós temos o mesmo Espírito habitando em nós, não somos diferentes, não há diferença. E então eu comecei a orar e eu falei, Senhor, algo precisa mudar. Eu não quero mais ser tão limitada. Eu não posso mais viver assim. E eu comecei a orar, Senhor, o que tem me parado? E então Deus ministrou ao meu coração o medo. O medo do que as outras pessoas vão pensar. O medo de eu orar e nada acontecer. Inseguranças. E entenda algo, ali em Atos 2, como nós estávamos falando da igreja primitiva, quando o Espírito Santo desceu sobre eles com poder, eles não estavam nem aí para o que os outros estavam pensando. Eles não estavam nem aí para a aparência, eles não estavam nem aí o quão alto eles estavam orando, o qual língua eles estavam falando, eles não estavam nem aí, mesmo que os outros que estavam de fora os chamaram de doidos, bêbados, eles não estavam nem ligando, porque o anseio deles era a promessa e a presença de Deus. Era só isso que eles estavam buscando e ansiando, e por isso eles foram cheios e foram usados por Deus de forma grandiosa. Então eu disse, Senhor, eu quero isso, eu preciso romper com esse medo, com essa insegurança. E então eu queria trazer para vocês 2 passos de como vencer e romper com esse medo. E o primeiro é cercando com a palavra de Deus. Como assim? Eu aprendi que nós precisamos cercar as nossas fraquezas com a palavra de Deus, que é a verdade. Então, se a sua fraqueza, aonde você é mais atacado,
é na área da identidade. Então você vai decorar versículos que falem sobre identidade e você vai estar declarando e orando esses versículos ao longo do seu dia. Nesse caso, nós estamos falando do medo. Então, comece a decorar versículos que falem sobre o medo e declare-os ao longo do seu dia. Perceba algo, conhecer a palavra é conhecer a Deus. Então a chave para você conquistar e vencer qualquer coisa na sua vida é conhecer a Deus e ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Amém? Então, se o medo é uma das suas fraquezas, cerque-o com a palavra de Deus. E foi exatamente o que eu fiz, então queria trazer 3 versículos que eu decorei e comecei a declarar no meu dia a dia. Primeiro, 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um de poder, amor e domínio próprio. 1 João 4:18, o perfeito amor lança fora todo medo. E Salmos 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o medo não irá me conquistar, pois eu já fui conquistado por ti. E eu comecei a declarar isso no meu dia a dia. Toda vez que eu tinha que enfrentar uma circunstância, eu me lembrava um desses versículos, então eu fazia o segundo passo, que é tomando uma atitude. Então, o primeiro é cercando-o com a palavra de Deus, e o segundo é tomando uma atitude. O denominador comum do medo é a ação. Se você agir no meio do medo, ele vai ter que ir embora. Escutem algo, do outro lado do medo, há uma confiança em Deus que move montanhas. O diabo usa o medo para te paralisar. E na maioria das vezes nós ficamos com medo sem um motivo real. Então precisamos ser corajosos, destemidos e simplesmente fazer. Porque entenda algo, nessa vida nós sempre temos que enfrentar situações difíceis ou situações que nos trazem aquele apavor, uma insegurança, um medo, isso é natural, mas nós não podemos deixar isso nos parar. Sempre temos que conquistar, que vencer e estar prontos para enfrentar o próximo desafio. Entenda, eu aprendi que o medo te faz viver uma vida cristã sem graça. Será que você já pensou, puxa, mas que vida chata, nada acontece? Sabe por que você acha que a vida cristã é chata? Porque você vive sua vida cristã de acordo com o seu conforto e não de acordo com o sobrenatural. Não faz nada radical, não se lança por Cristo, fica na sua área de conforto. Levanta a mão no culto e acha que é só isso. Se tem algo que eu aprendi é que a segurança é a inimiga do sobrenatural. Porque o sobrenatural não está aqui na caixinha que você construiu, ele está lá fora. Para ver um milagre, você vai ter que se colocar em situações que precisem de um milagre. Agora, deixa eu te dizer, vale muito a pena. Porque por mais que o medo tente te prender ali nos problemas do presente, quando você vencê-lo, haverá uma recompensa maior. Há algo maior, há uma recompensa maior te esperando do outro lado do medo. Nós nos movemos de glória em glória, e à medida que você continua caminhando com o Senhor, não vai ser fácil, sua vida não vai ser confortável, mas vai ser incrível, e você verá o sobrenatural todos os dias. Então, se você acha que a sua vida cristã é chata, na verdade é porque você não está fazendo o que você foi chamado a fazer. Então, entenda, precisamos ser cristãos de verdade. Eu estou extremamente inconformada e incomodada com a igreja de hoje. Porque ela está cheia de pessoas que se dizem ser cristãs, mas que caminham no natural.
Se dizem ser cristãs, mas não reproduzem a Cristo em seu caráter e missão. Se dizem ser cristãs, mas não amam o próximo. Precisa haver um despertar no nosso coração, assim como houve no meu. Falando honestamente com vocês agora, antes desses 7 meses, eu era uma pessoa muito religiosa e eu não sabia. Eu orava ali nos cultos, eu cantava as canções, eu pregava em uma célula por semana e eu achava que eu estava fazendo o melhor trabalho, que eu estava fazendo o meu trabalho e eu era uma excelente santa. Mas depois eu fui entender como ao longo da minha vida eu fui limitando o agir de Deus na minha vida. Como eu literalmente tinha colocado o Espírito Santo numa caixa. O quão confortável e satisfeita eu tinha ficado com tão pouco de Deus. E como, na verdade, eu não estava fazendo nem o mínimo que eu deveria como cristã. E eu comecei a desejar uma mudança, como eu estava falando para vocês. Eu comecei a cercar as minhas áreas fracas, sendo uma delas o medo. E eu comecei a decorar os versículos e comecei a declarar. E então eu declarava o versículo e agia em fé. E foi assim que eu fui vencendo e conquistando grandes coisas nesse ano. Eu queria contar tudo para vocês, mas não dá, porque foram muitas coisas. Todo dia nós provamos de um milagre atrás do outro. Mas eu vou contar alguns para vocês. Logo no começo do ano, eu cheguei lá e na primeira semana eu já decidi começar a fazer tudo diferente. Então, por onde eu ia, eu falei, eu vou fazer a diferença, eu vou refletir a Cristo, eu vou ser uma cristã de verdade. E então eu ia numas coffee shops, eu ia, sei lá, em qualquer lugar, e eu pregava com as pessoas, eu abordava as pessoas, e eu pregava, e era em inglês, então... Gente, a minha insegurança era dobrada, mas eu rompia e eu ia e eu falava. E uma vez meus amigos olharam para mim e falaram assim, nossa, Rebeca, você tá uma verdadeira CFNIer. E eu falei, não, eu estou uma verdadeira cristã. E foi assim, e eu fui aprendendo a romper. Eu fui aprendendo que pregar e fazer a diferença e ser um cristão independe das suas emoções. Eu achava que eu só pregaria no dia que eu estava feliz e que, nossa, é o melhor dia da minha vida. Eu saio do XD e eu quero pregar para todo mundo porque, eu tô... Nossa, eu tô muito inspirado agora. Não é sobre isso. Ser cristão... não é só quando você está feliz, quando tudo está dando bem na sua vida. Nós não podemos nos mover de acordo com as nossas emoções. Orar, pregar, operar milagres, independem das suas emoções. Você não precisa sentir nada para realizar obras sobrenaturais. Achamos que orações poderosas só são aquelas que nós choramos 30 litros e aí se não choramos, nada aconteceu. Não! O sobrenatural não depende de você, não depende das suas emoções, vai muito além disso. E então eu comecei a romper. Comecei a ir, a fazer o trabalho pelo qual eu fui chamada. Nós tivemos a oportunidade de ir fazer evangelismo nas ruas. E foi incrível, as meninas estavam comigo. E nós oramos por várias pessoas, pregamos para várias pessoas, oramos por cura. Eu e a Giovana oramos por uma menina até no telefone, que ela estava no FaceTime andando na rua, a gente... Com licença, podemos orar com você? E a gente acabou orando até pela pessoa que estava no FaceTime. E nesse mesmo dia, nós estávamos indo embora, já havíamos pregado para várias pessoas ali na rua, e fomos abordadas por um homem que tinha questões de identidade. E ali, naquele momento, ele nos parou e ele disse...
diz, com licença, eu vi que vocês estavam ali pregando, fazendo uns negócios, e eu estava observando vocês de longe. E eu sempre tive muitas dúvidas e questões sobre o cristianismo, mas ninguém nunca parou para responder as minhas perguntas. Será que vocês poderiam fazer isso? E a gente tipo, óbvio, amém Deus, obrigada por essa oportunidade. Começamos a conversar com o cara, ficamos na rua 2 horas. 2 horas no meio da rua, conversando, ministrando para aquele homem. No final, fomos orar por ele, e quando nós falamos, Senhor, para começar a nossa oração, um vento, a Giovana e a Duda estão aqui para provar, eu sou exagerada, mas eu não estou exagerando, veio um vento sobrenatural, elas estão aqui de prova, sobrenatural, tão sobrenatural que a gente não conseguiu nem continuar a oração. Nós dissemos, Senhor, todo mundo abaixou e fez tipo, se segura, porque assim, não dava para ficar de pé. E o menino olhou para nós e falou, gente, eu acho que isso que vocês estão falando é de verdade mesmo. Obrigada a Deus, exatamente. Enfim, e foram várias experiências assim, sobrenaturais. Depois disso, nós tivemos que compor uma música, foi uma das lições, compor uma música em inglês, apresentar na frente da sala toda, lá vai eu declarar o versículo e agir em fé, mais uma vez. Tivemos que liderar casas de oração, que era basicamente uma intercessão, que durava ali 1 hora, 1h30, todas as semanas. E no início era difícil, porque nós estávamos ali limitada, mas enquanto nós estávamos nos lançando, enquanto estávamos fazendo, Deus estava trabalhando em nós e quebrando e destruindo aquilo que precisava ser destruído. Então você precisa decidir agir em fé, agir, se mover em poder. Outro desafio que eu tive foi do devocional. Nós tínhamos um devocional, que fazia um devocional de 5 minutos, e a gente ia apresentar esse devocional para o nosso grupo pequeno ali, tipo 10, 15 pessoas. E falei, tudo bem, fiz lá meu esboço, amém, apresentei para as minhas 10, 15 pessoas, foi lindo. Depois disso, a professora iria sortear uma pessoa por semana que iria ministrar aquele devocional para a sala inteira de 250 pessoas, em inglês e tudo. Na hora que essa mulher foi sortear, eu senti o Espírito Santo já falando, vai ser você. Você não está pedindo situações para romper, eu vou te dar. Eu, nossa Deus, mas está sendo todo dia, né? Todo dia. E, enfim, a mulher veio e, tirou meu nome. Eu falei, já sabia, era claro, ia ser eu. E, enfim, tive que romper mais uma vez, ministrar aquele devocional, e foi sobrenatural, porque quando eu cheguei ali, eu não sei explicar o que eu senti, mas era como se eu estivesse fazendo exatamente aquilo que eu fui chamada para fazer. Estou acabando, só mais alguns. Vocês querem saber ou não? Fechou. Então, seguinte, próxima vez, fui convidada a ministrar. Não. Fui convidada a fazer parte ali de um grupo de pessoas que vão pregando de igreja em igreja todos os domingos. Então, uns cantam, outros pregam, e eles lideram ali o culto nas igrejas. E eu fui convidada, nós 3 fomos convidadas a participar ali de um domingo. Nós fomos. Eu achava que eu só ia assistir, gente. Fui preparada para assistir, ver Deus usar os outros, falando amém, orar. Falei, glória a Deus. Estava chegando na igreja, a líder desse grupo vira para mim e fala assim, Rebeca, você tem uma música aí no bolso, eu preciso que você cante em português e em inglês, e tem um versículo também. Moça, eu não. Tinham muitas outras pessoas, várias outras pessoas que já estavam nesse grupo há tempos, e elas não iam fazer nada nesse dia. E ela foi e falou, Rebeca, você vai cantar. Nunca tinha cantado com a banda que estava tocando, nem conhecia as pessoas que faziam parte desse grupo. Lá vai eu, Senhor,
Você não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio, e aqui eu vou. E fui. E louvei aquela canção e foi mais uma vez sobrenatural. A última experiência foi o acampamento que as meninas estavam contando para vocês. Nunca vivi algo igual na minha vida. Foi a experiência, honestamente, mais maluca. Nós estávamos na brecha 24 horas por dia. E todas as noites nós tínhamos a oportunidade de estar orando por aqueles jovens. E ali realmente eu me lancei. E eu disse, Senhor, me usa. Senhor, eu estou aqui. Eu não ligo para o jeito que o Senhor vai fazer. Eu não ligo. Eu estou aqui. Pode me usar do jeito que o Senhor quiser. E foi assim que Deus me usou. Eu provei de dias sobrenaturais. Deus colocava exatamente as palavras na minha boca. Eu não sabia nem como, porque a língua não é a minha primeira língua, mas estava saindo. E eu fui sendo muito ministrada. Quando eu não tinha mais forças, uma menina com uma sensação de queimação na garganta muito forte veio com a mãe dela. E ela estava aos prantos, porque ao longo da palavra aquela sensação tinha piorado. Ela não estava nem conseguindo respirar. E ela saiu do templo com a mãe desesperada. Eu e mais uns amigos fomos orar por aquela menina. Em questão de instantes, ela foi completamente curada. E ela começou a adorar a Deus, ela chorava, a mãe chorava, todas estavam adorando a Deus. E naquele momento, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, falando, tá vendo? Quando você é fraca, é quando você realmente é forte. Porque não depende de mim, mas do poder que está em mim. Amém. Foram diversos milagres como esse. Pessoas que não andavam, passaram a andar. Pessoas que não viam, passaram a ver. Pessoas que eram surdas, seus ouvidos foram abertos. Pessoas que se mutilavam e tinham diversas cicatrizes no braço. Cicatriz, todas iam embora. Pessoas que estavam completamente possessas, sendo completamente livres. Nós vivemos isso todos os dias durante essas 5 semanas. Tivemos que realmente entrar em ação. E o Espírito de Deus ministrou o meu coração, porque eu estava tão cansada. Gente, vocês não estão entendendo. Fisicamente, é o maior cansaço da sua vida. Só que todas as noites, depois que eu orava por essas pessoas, eu me sentia tão, mas tão realizada, tão, mas tão feliz. Eu não conseguia reclamar de nada. Não conseguia sair uma palavra ruim da minha boca. Porque eu estava tão grata por tudo que Deus estava fazendo. E Deus ministrou meu coração. Isso é ser um cristão de verdade. Esse sentimento não é só porque você está nesses 5 semanas de missão, não. Essa é a sua missão todos os dias. Essa é a nossa missão todos os dias. Houveram milagres todas as noites, e sabe quem foi usado para fazer tudo isso? Nós, meros cristãos, assim como vocês, com a mesma idade que vocês, mas jovens que foram capazes de render suas vidas ao controle do Espírito Santo e entenderam o segredo que é viver em poder. Toda vez que você vê alguém com uma necessidade, por que é que você tem ignorado? Pedro e João, quando viram o mendigo coxo ali na frente do templo, eles disseram o quê? Olha, ouro e prata eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. O poder que eu recebi de graça, eu devo dar de graça também. Eu não sei porque nós lemos essas histórias como se fossem apenas histórias do passado. Elas são relatos do poder de Deus. E o mesmo Espírito que estava sobre Pedro e João está sobre mim e você.
Eu acabei de contar algumas das experiências que eu tive, mas eu não conto isso para que vocês possam me admirar de forma alguma, ou se admirarem por essas coisas, mas para que vocês verem que isso tudo não é o que Deus quer somente de mim, mas é o que Deus quer de você também. É para vocês verem que se Deus fez em mim e através de mim, Ele pode fazer em você e através de você também. Entenda, você não tem que sair do seu país para ser um missionário e fazer todas essas coisas. Onde você está hoje já é o seu campo missionário. Afinal, nós somos cristãos e estamos na terra somente de forma passageira, não somos daqui. Então não é sobre o lugar que você está, mas é sobre o poder que está em você. Não é sobre o que você tem ou não tem, é ou não é, é sobre o poder que está em você. Para já encerrarmos, queria ler com vocês Mateus 10:8 novamente. Você deve continuamente trazer cura aos leprosos e aos que estão doentes, e tornar o seu hábito expulsar a presença demoníaca das pessoas e ressuscitar os mortos. De graça vocês receberam o poder do reino, então de graça compartilhem-no com os outros. Amém. Amém. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Você deve reconhecer o poder que há em você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você. Então vá e com poder testemunhe. Em poder profetize. Mude a atmosfera dos lugares. Opere os milagres, expulse os demônios. Eu acho que muitas vezes nós nos tornamos inseguros porque nossa confiança está em nós mesmos. E nós nos conhecemos muito bem, não é verdade? Nós sabemos que não somos capazes de fazer absolutamente nada. Nós conhecemos todas as nossas falhas. Mas aí que está o segredo. Porque quando você conhece a Deus e coloca a sua confiança nele, você se torna a pessoa mais segura da face dessa terra, porque você sabe que não é sobre você, mas sobre aquele que está em você, e Ele tudo pode, Ele escolheu habitar em você, e porque Ele habita em você, você já é apto para realizar os mesmos milagres, e até mesmo milagres maiores do que aqueles que Jesus realizou nessa terra. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e diga: esse chamado é para você sim. Você é um mini Cristo. É um verdadeiro cristão. Amém. Amém.